aqui hoje, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a sua palavra. Então glorifique a Deus por isso, agradeça a Deus por isso. Isso não é uma coisa pequena. Há países onde você não tem essa oportunidade, onde você não tem um domingo para louvar e agradecer a Deus publicamente, onde pessoas são presas. Então glorifique a Deus, orando por essas pessoas que hoje não podem ouvir como você, mas pedindo que Deus te leve também a elas. Glorifique a Deus a oportunidade de ouvir uma mensagem bíblica, de cantar em voz alta sem que policiais ou alguém do governo entre te arrastando. Eu peço que você se comova pelo fato de que pode ouvir a voz de Deus tal como está ouvindo essa noite. Nós estamos na sequência de sermões sobre a Reforma Protestante. E semana após semana temos ingressado em temas que custaram caro para os reformadores e também para as igrejas que continuaram com a Reforma Protestante e também para o século seguinte, onde nós encontramos os irmãos batistas, os irmãos presbiterianos e todo o legado que foi deixado dessa centelha, esse fogo que começou lá antes de Lutero, com Wycliffe, com Hus, e se desdobrou naquilo que nós conhecemos como reforma ou reformas, porque ela não parou, ela continuou avançando em áreas, em esferas, e hoje a Reforma Protestante está comemorando nesse mês, dia 31, 502 anos a partir da afixação das teses luteranas na Catedral de Wittenberg. Nós estamos hoje diante do texto de Isaías, profeta bíblico que deixa muito clara a sua mudança, onde nós vamos observar aqui aspectos da mudança do profeta Isaías, mas o profeta Isaías ele deixa claro vários aspectos do profetismo, desde a admoestação, o fervor contra um governo ímpio, mas Isaías também deixa clara a glória do Messias que virá, a futura glória de Israel, o fim de todas as coisas. Não é o fim do mundo. Amém. Amém? Não foi a trombeta. Amém. E nós estamos aqui hoje, pela graça de Deus, para ouvir sua voz. E o tema de hoje é uma doxologia para a reforma. Doxologia é palavra de louvor. Existem trechos nas escrituras que são categorizados como doxologias. Ou seja, nós reconhecemos que, por exemplo, a Epístola de Judas traz uma belíssima doxologia no final. É uma palavra de fechamento. Em algumas epístolas paulinas você encontra essa mesma ideia doxológica de palavras de louvor e engrandecimento, às vezes até no meio mesmo da epístola. Nós hoje vamos estar tratando de uma dos somente, Só lhe deu glória, glória somente a Deus. E eu gostaria de pensar, e eu peço que você olhe mais uma vez o trecho que você leu, por favor. Por amor de mim é que faço isso, pois como seria profanado o meu nome? Não darei a mais ninguém o quê? A minha glória. Existe algo aqui que certamente pode confrontar ouvintes de deuses que se anunciam por aí. É dito aqui, na palavra do Senhor, é dito aqui, de que Deus ama a si mesmo. Deus ama a si mesmo, e você ao observar vai ler que Ele ama a si mesmo mais do que tudo, mais do que todos. O amor de Deus por si mesmo é maior do que o amor de Deus por qualquer alguém que possa existir. Ao entender essa afirmação, a lógica, que é muito simples, porque Deus ama a si mesmo mais do que a tudo ou a todos? Porque o amor de Deus por si mesmo é o fundamento e a lógica
ser Deus. Se Deus amar alguém mais do que Ele mesmo, seria outro Deus. Seria outro a quem deveríamos devotar todo o amor. O amor de Deus por si mesmo se fundamenta na lógica simples, muito clara, de que Deus é o fundamento do amor e de que não há e nem existe possibilidade de que haja outro a quem Ele mesmo possa amar mais do que a Ele. Logo, o amor de Deus, por sua glória, por sua santidade, por sua justiça, são óbvios. Deus é o máximo para Ele mesmo. Deus ama a si mesmo. Não é uma coisa de um Deus mimado, autocentrado no sentido orgulhoso daquilo que nós entendemos como arrogante. Não, Deus é o teto disso. Deus é o limite. O amor de Deus por si mesmo fundamenta a lógica clara de Deus ser Deus. Por isso, ame a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Jesus ainda coloca do teu entendimento. Por quê? Deus é o máximo, é o topo, Deus é o limite, e ainda assim, Deus é infinito. Logo, a própria ideia de amor, de justiça e santidade são por nós percebidos num campo de limitação da nossa humanidade e humanidade caída. Deus ama a si mesmo e Ele tem esse amor autocentrado nele para que todas as demais coisas sejam fundamentadas nele. Deus não apenas existe, Deus é. Deus não apenas está no sentido de que Ele está aqui agora, mas Deus sempre esteve, Ele é para sempre, Ele é eterno, Ele é passado sem começo e futuro sem fim. A ideia de Deus ser quem Ele é contrasta num sentido de alienação muito grande, de distância muito grande com aquilo que eu sou, porque Deus é autoexistente, Deus é autossubstancial, absolutamente nele mesmo. Deus não depende, Deus permanece eternamente. Isso deveria nos trazer, logo numa primeira compreensão desse texto, a ideia do amor de Deus, centrado em Deus, de que Deus não depende de nada fora de Deus, nada forma Deus, nada cria Deus, nada agrega a Deus, nada se soma, nada se oferta, nada se coloca para que Ele possa ser um pouco mais, para que Ele seja, e aí vai o nosso dilema que depois vamos dissolver, não há nada que o glorifique tal como atribuir-lhe glória. Deus é, e uma das perfeições, gosto de usar a expressão perfeições, que Bavinck usa no lugar de atributos, uma das perfeições de Deus, sua imutabilidade, o confere, o fato de que amar a si mesmo é de tal forma estável e concreto, de que Ele pode dizer que Ele ama a si mesmo, basta a si mesmo e existe em si mesmo desde a eternidade passada, dentro daquilo que nós entendemos ou podemos alcançar com essa ideia até a eternidade futura. Deus é, ponto. Deus não precisa de nada. Pastor suíço Kaubach foi formado na escola alemã, escola liberal alemã, e na década de 20, ainda com o pensamento liberal, Kaubach ele prega numa igreja na Suíça aquilo que ele aprendeu. Milagres? Não houve milagres. Podemos explicar cientificamente. Kaubach, então, não, nascimento virginal? De forma alguma, não foi bem assim. Podemos também ter uma explicação para isso. A ressurreição? Talvez não desse modo, né? É Jesus ressuscitando em nossos corações a cada vez que é pregado. Kaubach pregou isso. Sabe no que deu? Nada. Kaubach pregou isso por alguns anos e a percepção era muito clara, ninguém mudava.
Dizem os biógrafos que quando ele mencionava pecado, ele tensionava dizer algo como uma falha, um desagregamento social, como é comum em teologias como a teologia da libertação. O pecado, ele é coletivo social. Ele é um problema que, se a gente resolver a sociedade, botar justiça, que essa é uma palavra-chave no lugar da justificação cristã, a justiça liberal. Então, a gente resolve. Ele pregou isso, deu em quê? Fala. Deu em nada. Deu em nada. Então, eu não diria experimental, mas eu então diria, pela graça de Deus, Calbart experimentou, entre aspas, pregar a cruz, pregar a ressurreição, pregar aquele negócio todo que parecia extremamente demais para se acreditar. E o que aconteceu? Pessoas se converteram. Ele começou a pregar que Deus não era imanente do ponto de vista de quer ver Deus, ame o próximo, mas somos transcendentemente distantes. Deus é de uma distância que o que Deus é, nós não somos. E tentar entender Deus em uma lógica que se estabeleça de tal forma que o meu pecado é uma falha, me impede totalmente de vê-lo como ele é. Calbart então começou a pregar contra o pecado e a igreja avançou. Ele não é meu teólogo preferido, nem tampouco me considero alguém que consuma a ortodoxia. Acho que o fato de citar Calbart aqui, ele é representativo pelo aspecto que tange a ideia de um cara que não cria na transcendência e na distância que nós temos em relação a Deus do ponto de vista de quem Deus é e o que nós somos. E aí, quando experimentou pregar de que Deus é e sem Ele nós não somos, Ele é a realidade última e nós não somos realidade nenhuma sem Deus, nem realidade somos um desdobramento dessa realidade última que é Deus, um Deus pessoal, diria Francis Schaeffer, um Deus pessoal, um Deus infinito, um Deus que se relaciona, um Deus que sim, é muito distante, né? O calvinismo holandês vai falar, Deus é outro, mas Ele encarnou. Isso é um milagre. Logo, ao dizer que Deus ama a si mesmo, eu acho que dá para começar pensando, Ele ama a si mesmo porque Ele não tem como amar você e eu como fundamentos. Passageiros, terrenos, somos sopro. Se Deus amasse a nós mais do que a si mesmo, Deus comprometeria a sua própria existência. Por amor de mim, Ele diz, por amor de mim, não de vocês. Isso fere o ego humano. Como diria John Piper na abertura de Penetrado pela Palavra, John Piper fala assim, estamos acostumados a sermos mimados, não a sermos amados. Deus ama, o homem mima. E ao caminhar nisso, eu já gostaria de tatear em um conceito que o teólogo John Piper coloca para a glória de Deus, que é a glória de Deus é o esplendor visível de suas belezas e perfeições morais, seu caráter. Toda vez que a gente vê a ideia de Shema, né, o que a gente fala Shekinah, mas em hebraico Shema, essa exuberância de quem Deus é exposta na Bíblia, as pessoas travam, elas pasmam, essa beleza maravilhosa de que Deus é, o quem de Deus, quem Deus é. A justiça, a santidade, a moral absoluta de Deus, quando ela é exposta em termos visíveis ao homem pecador, ele prostra-se, ele para, ele trava. A majestade maravilhosa da glória de Deus, ela deveria nos ser algo atrativo. A reforma protestante, dentre outras reformas dentro dela mesma, ela traz glória somente a Deus, que é uma das 5 solas, ou dos 5 somente, de forma correta a se dizer, onde Deus é totalmente reconhecido como glorioso e não o homem. Deus não pode ser subornado, comprado com indulgências, Ele não pode ser subestimado como se não soubesse das coisas, Ele não pode ser tratado como uma espécie de troca. Deus e sua glória
não podem ser maculadas, compradas, manchadas, ou nem sequer se aproximam com qualquer coisa que nós achamos que é glória humana, se é que podemos dizer que ela exista. Para que nós possamos começar a entender o texto de Isaías 48, eu lhe convoco ao texto anterior, Isaías capítulo 6. O profeta Isaías, que nos primeiros capítulos aciona sua pena, escrevendo como o povo de Israel está distante de Deus. O profeta Isaías, agora no capítulo 6, tem um encontro com Deus. Após 3, 4 capítulos, onde ele diz, ai dos maus, ai dos bêbados, ele vai dizer, ai da filha de Israel que mostra o seu corpo, ele vai apontar as filhas de Israel como mulheres da vida, ele vai apontar o povo como desencaminhado. O capítulo 1 vai dizer que é um povo que se chama de filho, mas não imagina-se e nem se vê direito como um filho, não se relaciona com Deus enquanto a sua majestade. Isaías, o profeta palaciano, tem um encontro, num dia qualquer, subindo num dia comum e ordinário, para fazer o serviço que tinha que fazer diante de Deus. O capítulo 6 diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vai e diga a este povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastadas, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará-se destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o topo, assim a santa semente será o seu topo. Isaías tem um encontro em um dia ordinário de serviço a Deus. Isaías se encontra com a majestade de Deus. Isaías pasma diante de uma beleza da qual nenhum dos seus dias de profeta havia encontrado ainda. Isaías vê a glória de Deus, sua beleza moral, sua distância em relação a Ele. Por isso que Isaías, quando olha aquilo, ele só tem algo a dizer. Ele está certo e eu estou errado. Ele está certo. Eu estou perdido. Incrivelmente, Deus não pronuncia uma palavra sequer contra Isaías. A beleza e a glória da beleza de Deus expostas diante dos olhos de Isaías o fazem reconhecer seu pecado de imediato e sua distância em relação a Deus. Quando você é exposto à glória de Deus, na presença do Espírito Santo, as glórias do Evangelho, a primeira coisa que se vê é: não, eu vou ser destruído. Às vezes as pessoas ficam querendo encontrar modos de diagnosticar sua própria salvação. Será que estou salvo? Será que estou salvo? Olhe para isso aqui. Olhe para o que se vê quando se vê Deus.
Quando eu olho para Deus, eu me vejo longe de Deus. Quando você se vê e olha para Deus, você fala, eu estou perdido. É o primeiro senso claro da salvação de um homem. Estou perdido. Ninguém pode ser completamente achado se não perceber-se completamente perdido. Logo, esse Isaías estático, ele não tem algo que muitos que buscam, fazem. Ele não tem justificativo para ser quem ele é. Diante da glória de Deus, eu não tenho justificativas para o meu pecado. Eu não tenho justificativas para não ser achado em falta diante de Deus. Não é possível que eu e você, ao estarmos diante da glória de Deus, da sua beleza, da sua grandeza, não nos vejamos como para ser destruídos, para ser consumidos por essa beleza. Um dos desafios mais autênticos e claros aqui em relação a como glorificar a Deus é, primeiramente, como me vejo diante de Deus. É possível que alguém que intente essa noite glorificar a Deus não tenha se visto e não se veja como Isaías. E mais, se você perceber o texto, a ação imediata, a purificação de Isaías, na beleza e na glória de Deus, com a brasa viva retirada do altar com uma pinça, demonstrando a total distância que possa ter até o mesmo toque do mais puro serafim. Quando essa brasa toca o lábio, Deus pergunta, Isaías consegue ouvir, quem enviarei? Isaías, eu. Perceba, Deus não diz o que, e nem para onde, e nem para quem. Deus não dá o negócio todo pronto. Deus não mostra a missão. Ele pergunta, quem eu enviarei? Eu. Não tem não para Deus quando eu vejo quem Deus é, quem eu sou e quem me chama. Não tem não para Deus. Mas em seguida, o que você vê é a proposta ministerial de Isaías aqui, ou na verdade a ordenação diretamente de Isaías. Sabe o que você deu aqui? Isaías, você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Você vai pregar para endurecimento do coração desse povo. Você vai pregar para juízo. Você vai pregar, mas eles não vão se converter. Isaías, mas até quando? Se você leu aqui, até quando eu terminar o que eu tenho que fazer? Tem prazo não, Isaías. Tem condição e ela é minha. Um confronto com quem somos em relação a Deus e uma real e genuína conversão ao Senhor implica em nãos nunca mais para Deus. A missão, seja ela qual for, eu abraço. Até quando o Senhor quiser, do modo como Ele quiser. A glória de Deus constrange o pecador. Não a considerar as ideias de Deus, mas a abraçá-las e se dobrar diante delas. E é nesse panorama de sim sempre para o Deus glorioso que eu lhe convoco a Isaías 48. Isaías 48 trata aí de uma situação já em andamento. Israel, que havia sido prenunciada sua queda, agora já está em andamento o processo, já há clara evidência de que Israel vai cair, ainda que tenha se sustentado até o ministério de Jeremias. A ideia é que nós sabemos o Nabucodonosor vai engolir todo aquele povo, vai torná-lo para si, vai destruir templo, vai destruir tudo. Aqui algumas coisas já estão em processo de andamento. E o verso 40, no capítulo 48, verso 1. Você que leu o verso 11, Deus dizendo, não dou minha glória para ninguém, eu me amo. O verso 1 vai começar assim: escute isso, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Deus está falando assim: vocês me invocam,
Vocês falam que são crentes, vocês falam que são meus, vocês estão dizendo por aí, dizendo que são da igreja. Eu estou parafraseando para que você possa entender, vocês são meu povo, vocês oram pelo nome de Jesus, vocês falam das grandezas de Deus como quem fala, e parece que é. Só que sem verdade e sem justiça, foi isso que você leu no final do verso. Vocês não têm retidão diante de mim. Vocês não andam em conformidade aos seus lábios. E já foi dito pelo profeta, os lábios louvam, mas o coração distante. Esse povo que se chama pelo nome dele, é no verso 8 caracterizado de uma forma brutal, evocando o nome de Jacó, o transgressor, o enganador. Deus vai falar o seguinte no verso 8: você não ouviu, não conheceu e nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia que você não é nada confiável e é chamado de transgressor desde o ventre materno, em uma alusão ou em uma aplicação clara a Jacó, o transgressor que sai já do ventre da sua mãe com esse nome, né? Deus está falando, você não é confiável. Entende por que Deus não nos ama, não é fiel a nós? Deus é fiel a si. Você desde que nasce, e antes de nascer já não é confiável. Israel não vem ao mundo como povo, como se fosse ilustrar a perfeição daqueles que acertam, mas daqueles que sempre erram, mas daqueles que ainda dispostos à beleza de Deus, são transgressores e permanecem em seu estado de dureza. O verso 8 vocês são rebeldes, vocês me ouvem, mas vocês querem vocês mesmos. Vocês me ouviram antigamente falar, mas vocês vivem como se pudessem viver fora de mim. O verso 5, e aí eu não estou usando em ordem para que eu possa criar uma lógica a qual se adequar à questão. O verso 5 por isso, desde aquele tempo eu lhe anunciei essas coisas e as dei a conhecer, antes que acontecesse, para que você não dissesse, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Você ouviu, agora olhe bem para tudo isso. Será que você não vai admitir que eu falei a verdade? Olha com que dureza Deus está tratando o povo de Israel. Deus está falando o seguinte: eu falei tudo isso antes, para que você não dissesse que foi a tua imagem que disse para você que isso ia acontecer. Eu disse antes dessa falsa imagem, para que você, que eu sei que diria, a imagem me revelou, a escultura de metal fundido me revelou, eu disse antes. Porque Deus ama a sua glória, porque não somos confiáveis, porque Deus ama a si mesmo, porque mesmo quando Ele nos fala, ouvimos a nós mesmos, nossos próprios erros, ouvimos nossas próprias considerações, muitas vezes conjugamos nossas próprias interpretações da palavra de Deus para fugir do claro. Deus e sua glória são nossa única busca e a única coisa a qual podemos nos fiar. E por isso Deus se ama. Ele aponta essa realidade e no verso 9, 10 e 11, Deus vai caminhar seriamente para uma constatação de que até mesmo para ter misericórdia, Deus não pode ter misericórdia deles por causa deles. Por amor do meu nome, verso 9, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei em relação a você. A misericórdia de Deus também não depende de nós. Aqueles que pensam que, ao se demonstrarem entristecidos com o que fizeram, estão conseguindo mover o coração de Deus. Não, eu estou triste, Deus vai ver que eu estou triste. Ele vai ver que eu estou triste. Ele vai ver que eu não queria fazer isso. Deus coloca em nós sua misericórdia e ainda assim não é porque ficamos tristes. Ele é misericordioso, é Ele quem dá a misericórdia, é Ele quem coloca-nos a chance de nos tornarmos arrependidos. O arrependimento vem de Deus, não vem de uma busca intelectual de compreensão teológica, embora as Escrituras e a teologia estejam aí para nos auxiliar no sentido de iluminação. O Espírito Santo precisa atuar, não está nas suas mãos, não está nas suas mãos, não está nas minhas mãos. O pregador não tem poder para jogar isso, eu não tenho como lançar isso nos teus peitos. Arrependa-se, eu não tenho. A misericórdia vem de Deus, está tudo nas mãos de Deus. Glória somente a Deus.
esse Deus, o Deus, nos fez, nos sustenta. E quando pecamos, dependemos dele para que ele coloque misericórdia em nós, para que a gente se arrependa, para que a gente não seja destruído. Ele tem que se reter, para que a gente não seja, nós mesmos nos impludamos com nossas próprias misérias. Ele nos segura, ele nos contém com a tua graça. De repente você fica pensando que alguma coisa que você está fazendo está conseguindo. Não é assim. Isso foi o falso Deus que te pregaram, um Deus que se move com as suas orações, não no sentido de que Deus ouve orações, mas de que ele muda o parecer dele, como se ele pudesse de fato estar suscetível a variações ou sombras de mudança. Deus está aqui dizendo, como no verso 6, que você ouviu, você já ouviu, olhe bem para tudo isso, ou seja, olhe o que está acontecendo com você. Será que você não vai admitir que eu falei a verdade? Olha, que palavra duríssima. Deus está falando, você está vendo que as coisas estão dando errado. Não vai admitir que eu já tinha dito que daria errado? De que seus fundamentos fora de mim não são fundamentos sólidos? De que a sua glória, a glória dos teus ídolos não te fundamentariam? De que você passa a ser, eu te falei que você passaria por isso. As pessoas veem que as suas vidas não estão dando certo, eu não digo isso no meio de sucesso humano, mas elas veem seu mar de angústias, suas ansiedades que não param, seus medos que não param, veem sua busca por consumo interno que não sacia, e aí Deus fala, eu já te falei, vai na escritura, eu te falei que você não vai conseguir assim, você vai continuar ansioso, angustiado, buscando lascívia, pornografia, aceitação, você vai buscar isso, mas isso não é o fundamento é minha glória, só a minha glória. Como lidar com um texto assim? Como lidar com um texto onde Deus diz, antes que tu nascesse eu sabia que tu era ruim? Como lidar com um texto que diz, para que você possa realmente se arrepender, depende de mim? Como lidar com um texto onde Deus, eu te amo, mas tenha certeza, eu te amo por amor a mim. Eu me amo muito além do que você imagina do que eu amo você. Eu me amo. Eu não dependo de nenhum aplauso essa noite. Nenhuma música que você cantou me faz me sentir melhor como Deus. Como se faz para servir? O que você faz para não viver uma vida de rebeldia? Como é que você se relaciona com a glória de Deus? Como é que eu glorifico Deus? Sou rebelde, sou mau, não tenho nada. Como é que eu faço para chegar e dizer glória a Deus e o negócio ser de fato sincero? Como eu faço isso? Eu vou buscar 3 caminhos. Primeiro, renda-se de fato a Deus como único que pode tornar você feliz, real, existencialmente completo. Dependa de Deus totalmente e exclusivamente. Quem tenho eu no céu? Além de ti. Não afaste de mim teu espírito. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que esses trechos bíblicos remontam? O que o salmista, o que o cego que está gritando remonta? É Deus, não tira a mão de mim. Se o Senhor tirar, eu caio. É Deus, se o Senhor não levar meus pés adiante, eu não ando. Deus, se o Senhor não falar comigo essa noite, eu volto para casa como um pedaço de madeira ressecado, pronto a ser queimado pelo fogo do inferno. Deus, fala comigo. Aquele clamor desesperado da pessoa ressecada, da pessoa afastada de Deus, da pessoa autocentrada, com uma vida planejada em si mesmo, essa noite deve ser substituído por: eu reconheço que a minha vida está em tuas mãos. Eu reconheço. Eu não consigo, Deus. Eu não consigo. Ajoelhe-se. Lance-se. Isaías disse: não tem jeito. Olha quem ele é, olha quem eu sou. Eu não dou conta do meu casamento. Eu não dou conta dos meus filhos. Eu não dou conta de nada. Tem misericórdia de mim. Eu não basto, Deus. Eu não sou bom.
eu não me completo, eu não consigo. Eu não vou tentar controlar essas pessoas. Eu não vou tentar controlar minha vida. Eu não vou tentar controlar os meus pais, eu não vou tentar controlar minha esposa, meu marido, meus filhos. Eu não tenho como controlá-los. Eu tenho que essa noite colocar em Ti todas as minhas ansiedades e esperar em Ti. O que te preocupa, o que te angustia, o que te distancia de Deus, confia nas mãos do Senhor essa noite. Isso é um modo com o qual você glorifica a Deus, reconhecendo como todo, como tudo, e dependendo totalmente de Deus. Pessoas amadurecidas dependem de Deus. Você quer ver se uma pessoa está amadurecendo? Ela confia em Deus. Ela confia que Deus é e que ela não é. Ela confia que Deus pode, que ela não pode. Ela está ansiosa, ela se lança aos pés do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Não consigo, eu não dou conta. Então a primeira coisa é cair de joelhos, renda-se, como Isaías fez, renda-se. Diga que precisa dele, fale com ele. É um Deus pessoal, ele está aqui essa noite. Fale com Deus, fale com Deus. O que falta? Fale com Deus, fale com Deus. Começa falando aí na sua cabeça, já fale com ele. Talvez você seja essa pessoa que confia desconfiando, que vive uma vida de ansiedade, de insegurança. Talvez você não seja de Deus, você não é salvo. Você controla as coisas, ou busca, mas não vai conseguir. E Deus está falando como falou o povo dele naquela época. Eu estou anunciando para que você não venha dizer depois que eu não falei. Segunda coisa, eu vou recorrer à confissão de fé de Westminster, que apresenta como cláusula pétrea qual é o propósito do homem. É glorificar a Deus e alegrar-se, sentir prazer nele para sempre. Como posso glorificar a Deus? Teólogos dizem que nesse propósito do homem, da confissão de fé de Westminster, existe algo aqui que parece duas coisas, mas é uma coisa só. É impossível glorificar a Deus e não sentir prazer nele. Não estamos falando de duas coisas. Quem glorifica a Deus está sentindo prazer? Deus. Provai e vede, o Senhor é bom. Precisamos nos expor e nos relacionar, em se expor diante de Deus, falar pessoalmente com Ele, é deixar-se afetar por Deus. Não quero colocar aqui palavras humanistas do afetar, parecer que você tem em si poder, mas nós sabemos que há responsabilidade humana nas ações que temos aqui essa noite. E ainda que não possamos traçar o limite onde as coisas começam ou terminam, eu creio que do mesmo modo como Deus fala que Faraó endureceu o coração, e de que Deus endureceu o coração de Faraó, essa noite Deus realmente pode estar apontando e colocando a mão em corações e pessoas se fechando. Não quero essa relação tão pessoal, não quero tão escancarado. Hoje é, derrama em mim teu espírito. Hoje é, fala comigo, porque eu não posso continuar nessa sequidão. Fala comigo, porque esse modo com o qual eu estou prestando culto não me tem prazer, eu não consigo. Eu venho para a igreja arrastado, eu leio a Bíblia arrastado, eu oro arrastado. Busque a Deus e tenha prazer nele. Uma vez, Billy Graham estava numa entrevista, um programa de TV. O evangelista Billy Graham Batista morreu há pouco tempo. E aí o entrevistador fez uma daquelas perguntas que a gente vê que as pessoas gostam de fazer para pegar outra, né? E o entrevistador falou assim: Billy Graham, o que você faria se apaixonasse por outra mulher? Pergunta capciosa, né? Ele falou: eu me ajoelharia e oraria. Eu não sairia de lá até que Deus falasse comigo e arrancasse isso de mim. O entrevistador riu e falou: é só isso? Como assim? E ele falou: quando meu filho, que é pastor, né? Acho que é Frank o nome dele, que o meu filho, quando ele decidiu pegar a moto dele, usar droga e virar os Estados Unidos de costa a costa com a sua Harley Davidson, já na vida adulta, quando ele decidiu fazer isso, eu fiz isso. Eu me ajoelhei e orei. Isso é dar glória a Deus.
é reconhecer que a realidade é afetada quando é exposta a Ele. Eu glorifico a Deus quando eu oro e reconheço que quando a gente ora e expõe a Deus algo, a realidade é afetada por Deus. O filho dele hoje é um pastor, um homem de respeito. Entende? Quem glorifica a Deus ora e não levanta até que Deus mova o seu coração, mova a dimensão da realidade, te levante dali, ainda que não veja, mas com a certeza de que Deus está trabalhando. A gente muda quando se expõe diante de Deus. Jesus falou assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Glorificamos a Deus quando nos expomos diante dele e cremos que a realidade é afetada quando Deus quando nos comunicamos com Deus, quando nos relacionamos com Deus, quando nos deixamos totalmente permitidos diante de Deus. E por último, glorificamos a Deus quando vivemos de tal modo a glorificar, magnificar, resplandecer o seu nome diante das pessoas. É o problema de Isaías 48 é esse. O problema de Isaías 48 é que esse povo chama pelo nome de Deus, mas ele não vive em conformidade a isso. Esse povo clama por Deus, mas não vive como a realidade de quem Deus é. Joga o nome de Deus na lama, seria uma frase a qual poderíamos citar. Então Deus vai falar no verso 9 e 10: eu vou me conter por amor de mim, eu vou me deter pela minha honra, para não esmagar você. O verso 10 ele vai dizer: e eu vou refinar você. Aí começa uma outra história, essa história da redenção. Deus vai dizer: eu vou refinar você. E ele fala: mas não como a prata, eu provei na fornalha da aflição, eu refinei você. Deus já aponta para um futuro, e aqui um futuro escatológico, e ele fala que ele faz isso por amor dele. Mas do que estamos falando? Estamos falando de que a Deus somente a glória, mas esse povo não tem honra e nem glória para poder glorificar. Eles amam a si mesmo, como muitos de nós. E é daí que eu parto para o último texto, ainda que brevemente, Romanos capítulo 3. Vá até Romanos, por favor. Romanos capítulo 3 aponta para o refino de Deus. O que Deus quer dizer quando eu refino vocês? Eu refinei vocês. Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, traz uma realidade. Leia o verso 23 na sua versão junto comigo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Compreende? O pecado nos afasta da beleza moral, da beleza do caráter de Deus, da grandeza desse caráter, dessa dimensão magnífica de Deus. Estamos afastados de Deus pelos nossos pecados. Como podemos voltar para Deus? E voltar não no sentido de que já fomos, como se existíssemos brevemente, mas como a raça pode glorificar a Deus se está afastada de tal glória? Deus explica aqui. Ele vai dizer o seguinte no verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o que? A redenção, a compra da escravidão. O ser humano é comprado para Deus, que há em Cristo Jesus. Jesus nos compra, a quem Deus apresentou como propiciação. Deus mesmo deu Jesus no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus aponta para Jesus e coloca e o esmaga e a sua justiça, ou seja, todo pecado,
daqueles a quem ele ia salvar, estão depositados em Jesus. Jesus então é objeto de esmagamento de Deus. Deus moe Jesus e Deus faz isso por louvor do seu nome, por louvor da sua glória, porque o nome de Deus é um nome caro, valoroso, grandioso, e ele não poderia ter contato conosco se ele não deixasse bem claro sua justiça gloriosa, sua santidade gloriosa, de que ele não compactua com o pecado. O modo com o qual Deus pegou toda a injustiça da raça e depositou nele mesmo foi no seu Filho. Em Jesus temos a redenção de pecados. Só podemos glorificar a Deus essa noite quando glorificarmos o nome de Jesus, que levou sobre si todas as nossas mentiras, mazelas e pecados e todo o tormento que deveríamos receber e recebeu. Glorificamos a Jesus porque Ele expôs o nome de Deus com justiça, com verdade, com retidão. E em Jesus somos trazidos para perto de Deus. Por isso, hoje aqui, Deus nos atrai com sua benignidade, como diz em Efésios. Deus que é rico em misericórdia, com muito amor, com que nos amou. Ele decidiu, não por causa de nós, não em nós, como se tivéssemos algo, mas em seu Filho. Ele iria punir os pecados anteriormente cometidos e cometidos posteriormente também por nós. Ele está aqui falando do Velho Testamento, mas apontando para o Novo também, para nós. De tal modo que Cristo é a glória de Deus. E quando não glorificamos Cristo, quando não louvamos Cristo, quando não o bendizemos, quando não vivemos de acordo com a realidade do Evangelho, nós estamos negando essa grandeza que é a glória de Deus. Esse ato cabal de Deus em pegar o seu Filho, oferecer à humanidade, a praticar o ato maior de justiça nele, trazê-lo de volta à vida, ressuscitá-lo e ele nos perdoar, deve ser louvado, glorificado, engrandecido, não somente nos domingos, mas no proceder de nossas vidas. Nossa dificuldade, e aí eu vou terminando, em glorificar a Deus é reconhecer a nós mesmos como distantes e miseráveis. Nossa dificuldade em glorificar a Deus é que glorificamos nossas próprias vontades e desejos, e isso nos afasta do Senhor. Essa noite eu clamo, em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente glorificar a Deus, não com aplausozinhos, não com canções, não como se pudéssemos de fato fazer tudo isso e impressioná-lo, mas glorificar a Deus crendo que quando oramos, expomos a realidade de Deus. De que nossas vontades, nossos desejos, nossas cobiças, elas de forma alguma são esquecidas ou deixadas de lado. Deus não faz vista grossa, mas Ele aplicou em seu Filho, fulminante, toda a ira de Deus e nos resgatou do império das trevas. Eu gostaria de orar por você, que talvez esteja ressecado, entristecido, afastado, ou mesmo alheio a tudo que estamos falando, pedindo que o Senhor mova o seu coração, e que em nome de Jesus, você não tenha que ir lá na frente dizer: Deus não me falou nada, Deus está falando isso. Vamos orar juntos.